Bem, eu quero começar esse vídeo saudando a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos todos em casa, todos reunidos de casa em casa, mas não deixamos de congregar ou de nos reunir em nome do Senhor. Vamos fazer isso de família em família e voltar ao tempo da igreja primitiva, né, em que os irmãos se reuniam e partiam o pão de casa em casa, inclusive. Bom, eu tenho uma Bíblia aqui comigo e gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos neste domingo, né? Vamos orar primeiro, que tal? Curve sua cabeça se você quiser e me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te servir, Pai. Pecadores como somos, ainda assim o Senhor nos permite servir ao Senhor. Ó Deus, não é baseado na nossa justiça que aqui estamos, mas é baseado na tua justiça na cruz. Ó Senhor Jesus, abençoe-nos, Senhor, segundo a tua palavra, nos dê discernimento espiritual para entendermos aquilo que é espiritual e nos dê clareza, Senhor, de que o Senhor está conosco a todo momento por que andamos. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, já que estamos aí à beira, né, se avizinha, parece-me que um problema bastante grave de saúde pública, que já viveram outras nações, mas e que não é uma exclusividade aqui do Brasil. Na verdade, esse novo vírus, o coronavírus, ele já atacou diversos países, chegou agora ao Brasil e os números têm apresentado muita preocupação às autoridades de saúde e a todos nós, né? A todos que temos família, claro que nos preocupamos muito. Mas o que eu queria apresentar aos irmãos nessa live, nesse vídeo, é para que os irmãos não peçam apenas para o Senhor nos tirar desse problema. Antes de pedir para o Senhor nos tirar deste problema, é melhor a gente pedir para o Senhor entrar no problema conosco. É melhor estarmos acompanhados dele durante o tempo em que vamos passar por essa dificuldade. Quando você só pede para o Senhor te tirar do problema, você pode ficar decepcionado, porque nem sempre ele tirará. Porque muitas vezes o Senhor está usando a dificuldade ou o problema para mudar você. E se o problema ou a situação não mudam, com certeza Deus quer que você mude nessa situação, quer que você amadureça, quer que você tenha oportunidade de amar aqueles que te odeiam, quer dar a você a oportunidade de você orar por aqueles que vos perseguem. Sabe aqueles colegas de trabalho, o patrão, que sempre não observa o bem que você faz, mas todo o mal que você faz parece que ele está ali para anotar e para te dar uma reprimenda. Ele não reconhece o seu talento, você é passado para trás por diversas vezes. Isso está acontecendo que é para você ter uma grande oportunidade de orar pelo seu patrão, orar pelos que vos perseguem. Mas, repito, ao invés de apenas tentar tirar você do problema, Deus quer muito mais entrar no problema com você. Isso aconteceu uma vez. 3 adolescentes israelenses, né, judeus, eles estavam na Babilônia, haviam sido levados cativos lá para a Babilônia. E então o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro e pediu que todos então adorassem aquela estátua. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram: não, nós não vamos adorar a sua estátua. E tem mais, e isso foi que deixou o rei ainda mais irado. Se Deus quiser nos tirar disso, ele pode nos livrar. E se ele não quiser nos livrar desse problema, ele não vai livrar. De qualquer modo, nós não vamos nos dobrar diante dessa imagem. Olha que cena. O rei ficou ainda mais enfurecido e determinou que a fornalha, que já era muito quente, fosse acesa 7 vezes mais quente. Muitas vezes a gente ora pedindo para Deus nos tirar do problema, mas Deus muitas vezes faz o problema parece que piorar. Ele tem um propósito para isso. Ele quer fazer com que o milagre na sua vida seja ainda mais extraordinário. Foi o que aconteceu com aqueles 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha. E o rei então observou e disse: vem cá, nós não jogamos ali três homens ali na fornalha? Pois eu estou vendo um quarto homem e esse quarto homem está andando com eles no meio do fogo e ele parece o Filho de Deus. Deus não os tirou da fornalha. Deus foi para dentro da fornalha com eles. E ali, sabe o que aconteceu? O fogo queimou bastante, mas a única coisa que queimou neles foram as algemas.
Deus está usando talvez um momento muito difícil seu, meu irmão, minha irmã, que é para te libertar de algumas coisas do passado, para tratar algumas situações de caráter, alguns laços, algumas cadeias emocionais que ainda te prendem, algum perdão que você ainda não liberou, alguma raiz de amargura que você ainda carrega e que Deus está tentando tirar. E raiz de amargura é difícil tirar. Raiz de amargura é igual raiz de mandioca. Quando tira, fere a terra. A raiz de amargura para tirar da gente é uma cura doída, mas que precisa ser feita. Deus está usando a oportunidade, o momento, a dificuldade para fazer isso com você. Um outro judeu também experimentou isso lá na Babilônia. Não com o rei Nabucodonosor, foi com o rei Dario. Esse homem era Daniel. O rei Dario escreveu um decreto dizendo que ninguém podia fazer qualquer petição que não fosse ao rei. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Orava pela restauração de Jerusalém. Fizeram saber isso ao rei. E o rei, então, teve que cumprir a lei. O decreto estava dado. Quem peticionasse alguém que não fosse ao rei, qualquer que fosse o Deus, deveria ser jogado na cova dos leões. O rei Dario amava Daniel e ficou muito triste por aquilo, mas teve que cumprir a lei. Sabe, muitas vezes, a lei pode nos condenar. E Deus, muitas vezes, pode permitir que a lei nos condene. Assim como Daniel, que foi jogado naquela cova de leões, Deus pode permitir que a gente vá para a cova dos leões. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor esteve com Daniel toda a noite dentro da caverna. Deus não tirou o Daniel da caverna. Deus foi para dentro da caverna, junto com o Daniel, e o livrou. E é isso que vai acontecer conosco. Deus, ele vai, de algum modo soberano, de algum modo maravilhoso, muitas vezes permitir que passemos por algum dissabor, algum descontentamento. Não é a sua vontade central. É uma permissão dele para que todo o propósito de Deus em nossas vidas se cumpra, afinal. Uma vez, os discípulos tinham acabado de ver o Senhor Jesus multiplicar os pães, né? Então Jesus falou assim, olha, eu quero que vocês subam no barco e atravessem o mar. O mar de Tiberíades é um grande lago, na verdade. Mas aqueles homens eram pescadores, na sua maioria, e eles sabiam que ia chover. Então eles disseram para Jesus, mas Senhor, vai chover, eu estou mandando. O texto bíblico diz assim, compeliu Jesus, obrigando-os a atravessar para o outro lado. Eles foram então, e no meio do mar, realmente, muitas ondas, o vento bramindo, as ondas batendo contra aquele barco, e de repente Jesus apareceu andando sobre as águas. E ele subiu ao barco, e o mar se acalmou, e o vento parou de soprar. Muitas vezes, a gente está querendo que Jesus nos tire do meio do mar, mas o que a gente tem que fazer, na verdade, é chamá-lo para dentro do barco. Já convidou Jesus para ir para dentro do problema que você está vivendo? Para dentro do seu casamento? Para dentro de um leito de hospital que talvez você possa vir a estar? Para dentro de um problema no trabalho? Um problema de relacionamento? Um problema do seu passado? Um passado que você não consegue esquecer ou perdoar? Um presente que você insiste em querer fugir dele? E um futuro que você não quer viver, está com medo do futuro? Não precisa. Basta Jesus estar no barco. Se ele está aqui no barco, puxa, tudo vai ser bem sucedido para você. Um outro homem, um garoto, um jovem, né? Tinha uns 17 anos, um adolescente, né? Ele teve um sonho de Deus. José era seu nome. E o sonho ele contou para os irmãos, por inveja, acabaram vendendo-no como escravo para o Egito. Deus levou 13 anos para fazer com que aquele sonho se realizasse. E Deus só realizou aquele sonho no exato momento em que era necessário para o plano de Deus. Deus tinha a intenção de formar um povo a partir do qual viria o Salvador Jesus. Então Deus não podia permitir que aquele povo continuasse ali naquela terra que estava de Canaã. Deus precisava fazê-los, levar esse povo para ser formado lá no Egito. Há razões bíblicas para isso, mas não é isso que eu quero contar agora. Veja, Deus precisava levar o povo para o Egito, mas como ele faria isso? Primeiro Deus preparou toda a circunstância para que os irmãos vendessem a José como um escravo no Egito.
Ele foi para o Egito então, e lá no Egito, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. É incrível. Quando Deus está com você, olha, tudo que você fizer vai bem. Ele estava na casa de um grande oficial de Faraó, seu nome era Potifar, pois Potifar deu a chave da casa para ele. Falou, aqui você manda aqui em casa, é você que administra minha casa, meus bens, tudo que tenho. E ele então ficou muito feliz e começou a administrar tudo aquilo. Depois ele foi vítima de uma calúnia. A mulher do Potifar tentou se deitar com ele. Ele não aceitou aquilo e ela então, como vingança, rasgou-lhe as vestes e começou a gritar, olha que este hebreu, ele veio aqui e tentou abusar de mim. Era mentira, mas o patrão, esposo daquela mulher, acabou acreditando nela e ele foi jogado na prisão. Mesmo injustiçado e na prisão, sabe o que aconteceu? Deus fez ele prosperar ali. Ele começou a cuidar de tudo. O carcereiro deu a chave das celas para ele. Ele cuidava de tudo, porque Deus era com ele. Então ele veio a interpretar 2 sonhos ali dentro da cadeia, dentro da prisão. Era o copeiro e o padeiro. E como ele interpretou aqueles sonhos, aquilo aconteceu. O copeiro foi restaurado ao seu trabalho e o padeiro foi morto e executado. Passados 2 anos, Faraó teve um sonho. E ele pediu para alguém interpretar o sonho. Ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. E Faraó dizia, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho e qual é a sua interpretação. Os magos lá do Egito disseram, não, por favor, nós queremos que o Senhor, de alguma sorte, nos diga o sonho. E então nós daremos a interpretação. Ele disse, não, vocês vão me dar o sonho e a interpretação. Ninguém pôde fazer isso. Então o copeiro se lembrou do sonho que José havia interpretado. E falou, olha, tem um hebreu que é bom de interpretar sonho. Quando você faz o que faz bem, quando você é prudente, quando você, cumpre os seus compromissos e faz isso com excelência, você é aquele trabalhador da segunda milha. Se te obrigam a andar uma, você anda 2. Se você é um trabalhador que chega mais cedo e sai mais tarde e não reclama, nem fica em rodinha de funcionário que fala mal do patrão, inevitavelmente você vai ser levado diante dos reis. Pode ter certeza. Foi o que aconteceu com José. Ele foi então levado ali à frente de Faraó e Faraó, ele interpretou o sonho e Faraó colocou ele como o primeiro-ministro do Egito, né? Ele era chefe de todo o governo do Egito. O seu sonho se cumpriu. Mas veja que o sonho não se cumpriu imediatamente. Não. Levou um tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Porque Deus não quer realizar um sonho meu para eu ficar feliz. Ele se agrada com a minha felicidade e Ele vai realizar o sonho para a minha felicidade. Mas o sonho de Deus para a minha vida e para a sua só é realizado quando isso é importante, de alguma forma, cooperar para o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. A nossa vida é importante para Deus. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus escreveu todos os nossos dias. Ele conhece tudo que vai acontecer. Ele sabe tudo que está acontecendo, inclusive com o Brasil nesse momento. O coronavírus, né, o Covid-19, que agora chegou até nós e que nos obrigou ao isolamento social, não de comunicação, mas de contato pessoal. Esse coronavírus vai ficar por algum tempo e não sabemos a dimensão do estrago, até porque a dimensão do estrago depende de providências das autoridades. Nós oramos pelas autoridades, sobretudo as autoridades de saúde, sobretudo pelos profissionais de saúde, que não são nem a linha de frente, a única linha que tem de combate são os profissionais de saúde. Nós oramos pela saúde deles e de seus familiares, oramos pelos governantes, para que eles encontrem, adotem as medidas mais adequadas, né, para que este vírus não se espalhe. Oramos para que Deus cumpra a sua palavra, a sua promessa, de que praga nenhuma chegará à sua casa, e nós estamos orando para que Deus honre essa palavra conosco, mas Deus sabe todas as coisas. E se Deus quiser, por qualquer razão, que a gente passe por um dissabor, isso vai acontecer. Veja, não é que Deus quer, mas Deus permite, para que a gente possa amadurecer e experimentar toda a graça de Deus que Deus tem para a gente. Lembra-se de Lázaro? Jesus podia ter ido lá curá-lo, não é? Não foi. Ele simplesmente deixou Lázaro morrer. E deixou Lázaro morrer e ficar morto por 4 dias.
até que então foi a Betânia para poder realizar o que ele queria de verdade. A morte de Lázaro não era para tristeza, era para a glória de Deus. Se você eventualmente está passando por algum dissabor, é fácil se desencorajar. Não fique desencorajado. Não peça para Deus tirar você desse problema. Convide a Deus para entrar nesse problema com você. Ele não vai tirar o barco do mar, ele vai entrar no barco e ali vai poder liderar a sua vida e a minha e dar a gente graça, paz, vida e amor. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela tua rica palavra. Sabemos, Senhor, que o mal se avizinha, ó Deus, mas não temos temor. Nós tememos a Deus e confiaremos em Ti, Senhor, obedecendo às autoridades, tomando as precauções, sendo vigilantes, mas acima de tudo confiando no Senhor. Ó Senhor Jesus, invocamos o Teu santo nome porque percebemos que somos fracos, frágeis e mortais e precisamos do Teu santo nome, da Tua santa companhia, da Tua presença em nossas vidas. Senhor, se o Senhor está à porta e bate, por favor, entra, Jesus. Entra em nossa vida, entra em nosso coração. Entre, Senhor, em nossa casa e realiza a obra que o Senhor tem para realizar, abençoando-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Um bom domingo para todos. Que Deus abençoe. Estou morrendo de saudade dos irmãos. Até a próxima.